já deu certo. Tudo bem com vocês? Vamos entrando aí para a gente começar o nosso momento hoje. Só ajeitar aqui minha Bíblia. Bom dia para todos e todas. Vamos embora, Oswaldo, vamos embora. Beleza. Ei, gente, tudo bem? Maravilha, né? Deixa eu ver aqui quem tá conosco aqui. A Conceição lá da Itália já tá dando boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, quer dizer, bom dia, né? Já rolou tanta coisa hoje. Bom dia, Ana. Bom dia, Beta. Bom dia para vocês. Bom dia, Adriana. Adriana em Portugal deve ser de tarde também, né, Adriana? Deixa eu ver, são 9, já deve ser meio-dia lá. Bom dia, Dani. Bom dia, Aline, Claudinha, Renata. Bom dia, Norton, meu irmão. Bom dia. Maravilha, gente. Que bom estarmos juntos para mais esse nosso momento. Deixa eu ajeitar aqui só para eu conseguir ver as horas. Ok. Ó, Conceição dizendo que lá já são 2h35 da tarde. Adriana, são que horas aí em Portugal? Se eu não me engano, são 4 horas para frente, né? Deve ser o quê? 1h30 da tarde? É isso mesmo, ó, quase 2. Legal, é isso aí. Que bom. Aqui é bom a gente começar o dia, começar a semana, considerando a palavra de Deus e os ensinos dela para a nossa vida. Quero ler então com vocês hoje o texto que está no livro do Gênesis, capítulo 15. Nós lemos semana passada um pouco mais do capítulo 12, aquele capítulo tão importante sobre o chamado e a vocação de Abraão. Falamos sobre obediência, mesmo em tempos difíceis, né? O Abraão obedeceu, creu na promessa e deu de cara com 2 grandes dificuldades: os cananitas, que já dominavam a terra, e um período de seca. É aquele momento da vida da gente que a gente olha e diz assim: puxa, mas isso não era bênção de Deus para minha vida? Como é que chega desse jeito, né? A gente não entende os caminhos de Deus, mas se Ele prometeu, Ele vai abençoar. A gente crê nisso. E a sequência desta verdade está hoje aqui no capítulo 15. Então vou ler para vocês os 7 primeiros versos do capítulo 15 aqui do livro de Gênesis. Muita coisa já aconteceu. Abraão, ele passa por um problema com o seu sobrinho Ló, e o Ló fica onde ele morava, que é Sodoma. Ele fica preso lá, e o Abraão junta 318 homens para irem resgatar o Ló e os seus pertences, e o está trazendo de volta. No capítulo 14 ele é abordado por uma figura misteriosa chamada Melquisedeque, eu ia dizer Matusalém. Melquisedeque é o rei de Salém, ou de Jerusalém. É uma figura misteriosa porque enquanto Deus está se revelando para Abraão, dizendo que vai ser o Deus desse povo que ele vai constituir, o Melquisedeque já adorava a esse mesmo Deus Altíssimo. Então ele chega misteriosamente, abençoa Abraão, Abraão paga o dízimo de tudo que ele tinha ali naquele momento para Melquisedeque, cada um segue o seu caminho, fica esse mistério. O autor da carta aos Hebreus, no Novo Testamento, vai reler o significado misterioso desse encontro, mas não é nosso objetivo agora. Vamos então ler o capítulo 15, os 7 primeiros versos, e aí eu aplico os ensinos para essa nossa segunda-feira, ok? Gênesis 15, do verso de 1 ao 7, diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro de tudo que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro.
Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Verso 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Vamos orar? Querido Deus, louvamos o teu nome e te agradecemos por mais uma semana que se inicia, por ar nos nossos pulmões, por saúde, por vigor nos nossos membros. Oramos, ó Deus, agora pelo nosso entendimento, pela nossa mente, para que tenhamos compreensão da tua palavra, mas também oramos pela nossa compreensão aqui no coração, Deus, para que essa compreensão vire atitude, mudança de vida, cura, ânimo e motivação. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco hoje, nós oramos e pedimos. Amém. Amém? Maravilha. Estou vendo aqui que a Érica entrou também. E a Érica está na Austrália. Então a gente tem gente na Itália, Portugal, Brasil, em vários lugares do Brasil. E a Érica na Austrália. Ela é quem está mais na frente. A Érica aí deve ser o quê? Umas 9h40 da noite. Acho que sim. Mas vamos lá. Gênesis 15, então, diz o seguinte: depois dessas coisas, que coisas? São as que eu narrei para você rapidamente. O Abrão, que recebe aquela promessa de Deus, cresce nessa expectativa de que ele seria o pai de uma grande nação, e aí acontece uma guerra entre reis das terras ali daquela época. Vamos lembrar que Deus deu uma promessa de que Abraão possuiria toda a terra de Canaã, mas quando ele vai andar pela terra, ele percebe a presença dos cananitas, e os cananitas, os habitantes de Canaã, eles são pais de uma série de outras subetnias. E o Abrão olha e diz: puxa, já tem gente aqui, vai dar um trabalho enorme dominar esse negócio. A gente viu isso na sexta-feira passada. Então, esses povos que viviam ali, cada um constituía para si reis. Se você pensar especificamente aqui, capítulos 13 e 14 de Gênesis, logo antes de onde nós lemos, pega ali o mapa de Israel, joga lá para o sul, quase chegando na península do Sinai, ali para sudoeste vai ter o Egito, certo? Naquela região ali, do lado oriental, você tem o sul do Mar Morto. Naquela região era onde tinha Sodoma, Gomorra e uma série de outros pequenos reinos que viviam em guerra entre si por domínio territorial. Aí conta-nos aqui o relato bíblico que 4 reis de um lado guerrearam contra 5 reinos de outro lado, e foi aquele fuá, de modo que o sobrinho de Abrão, chamado Ló, foi levado cativo, quer dizer, foi feito cativo na sua cidade, que era a cidade de Sodoma. Abrão então vai até lá com alguns guerreiros para resgatar o seu sobrinho. E aí o capítulo 15 começa dizendo: depois dessas coisas, Deus fala a Abrão em uma visão. Vamos nos colocar então no lugar desse patriarca aqui agora e aplicar esse contexto para as nossas vidas. Você, claro, vai ter que fazer um exercício alegórico agora, né? O Abrão tinha acabado de voltar de um período difícil, de conflitos, mas fazendo o que era correto. Ele foi resgatar o seu sobrinho, ele foi fazer justiça, e fazer justiça dá trabalho, não é verdade? Fazer as coisas corretas dá trabalho. Num país como o nosso, um empresário querendo ser correto dá trabalho, é ou não é, gente? Você vê a prosperidade do ímpio e o padecimento do justo, é uma coisa que mexe com a cabeça, angustia o coração. E continuar e perseverar justo dá trabalho para as mãos e pesa no coração. Então, o Abrão, depois desse momento em que deu o trabalho ser justo, Deus fala com ele. Então, olha o que é que Deus falou com Abrão e o que é que Deus está falando conosco agora. Deus chega e diz: não tenha medo, Abrão. Ele poderia estar dizendo assim: não tenha medo, Mário. Ou deixa eu olhar quem está aqui, ó. Não tenha medo, Mariana. Não tenha medo, Érica, Laudeci. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo
e grande é a sua recompensa. Quando Deus diz isso para Abrão, ele traz esse conceito de escudo. Na verdade, a palavra aí poderia ter sido traduzida ou por escudo ou por soberano. Quando Abrão volta de um embate onde ele viu reis das nações vizinhas brigando entre si por domínio de terras e territórios, ele volta e Deus diz assim: eu sou o seu escudo, a mesma palavra para soberano. E algumas traduções concordam que Deus está dizendo o seguinte: falar que eu sou o escudo é dizer que eu sou o seu rei. Então olha que bonito, Abrão vem de um contexto onde ele não morava em nenhum lugar no qual ele fosse sujeito a um rei de carne e osso. Aí ele vai resgatar o seu sobrinho Ló, isso tudo está no capítulo 14. E ele percebe o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, os reis das outras nações vizinhas, e quando ele volta então desta empreitada de lutar e pegar nessa enxada que dá tanto trabalho, que é ser um homem justo e fazer o que é correto, quando ele está de retorno, Deus diz assim: eu sou o seu soberano. Você viu os soberanos das outras nações, os reis? Eu sou o seu rei. Muito importante Deus ter dito isso para Abrão nesse momento, porque nós precisamos ouvir isso também nesse momento agora. Seja qual for a autoridade que governe sobre nossas vidas, na esfera municipal, estadual, federal, seja qual for a autoridade que governe em outros países, aí a gente olha e diz: o presidente tal é que está certo, o outro é que está certo. O dos Estados Unidos está errado, o dos Estados Unidos está sempre errado, né? Diga-se de passagem. E esse daí, pelo amor de Deus. Mas, voltando aqui. Deus olha para nós e diz assim: nenhum deles pode exercer a autoridade plena de rei sobre sua vida. Eu sou o seu rei. E tirando os olhos agora das autoridades humanas, às vezes a gente constitui para nós outros tipos de rei. O rei é aquele que dá a orientação, que dá o norte das nossas vidas, ou que promete segurança e provisão para a caminhada de um povo. O rei tinha essa função. E olha como a gente às vezes elege outro tipo de rei nas nossas vidas, quando a gente acha, por exemplo, que o dinheiro ou o status profissional, né, o alcance da nossa profissão, dos nossos títulos, a recompensa material deles, o dinheiro, volta a isso, né, os tesouros pessoais que a gente acumula, são as nossas garantias de provisão e sustento. Na antiguidade, quem dava essas garantias eram os reis. Talvez estejamos elegendo reis para nossas vidas em busca desta garantia de sustento e de provisão, que não é o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos ama e que nos promete que não vai nos faltar o pão. Às vezes são os recursos materiais que a gente vive uma vida louco atrás deles e os elege como rei de nossas vidas. E aí você vai constatar que esse tipo de rei, de fato, governa. E muitas vezes aprisiona. Você pode chamar de rei ou você pode chamar de ídolo, vai dar no mesmo. Se você puser toda a sua confiança nele, ele é um ídolo que reina e governa de maneira absoluta e tirana sobre sua vida. Então, nesse momento, volta aqui para o texto. O Abraão retorna das nações com essa imagem de quantos povos tinham seus reis. Deus chega para ele e diz o seguinte: Abraão, a sua recompensa vai ser grande. Apesar de você já ter muitos bens, o Abraão já era um homem muito rico nessa época, nada disso é tão importante quanto o fato de que eu sou o seu rei. Eu sou a sua garantia de provisão, de recursos. Nada vai lhes faltar, não porque você e sua família já têm muito, mas porque eu sou o seu rei. Amém, gente? Que o Senhor volte a ser rei de nossas vidas hoje, para a glória dele. Amém. Vamos para frente. Aí no verso 3, o Abraão está reclamando, choramingando lá para Deus,
e está dizendo o seguinte, olha, tu não me deste filho algum, eu tenho aqui só um herdeiro que vai acabar sendo meu herdeiro, que é um servo que eu comprei lá em Damasco, o nome dele é Eliseu. Possivelmente o Abrão comprou, né, este servo chamado Eliezer, Eliseu não, desculpa, Eliezer. Damasco fica na região da Síria, exatamente na descida do caminho que o Abrão fez de Harã para Canaã. Então acredita-se que no caminho ele comprou o servo Eliezer. E aí o Abrão está choramingando para Deus, verso 3 aqui, ó. Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aqui o Abrão faz uma afirmação, um servo da minha casa vai ser o meu herdeiro. Mas espera aí, Deus prometeu que o Abrão teria um filho, está aqui no verso 5, um filho seu, o seu herdeiro não vai ser esse, um filho gerado por você vai ser o seu herdeiro. Mas o Abraão tinha acabado de dizer aqui que, bem, na falta de um filho, o meu herdeiro vai acabar sendo Eliezer. Se você lembrar, logo no capítulo seguinte, no capítulo 16, a mulher do Abrão, a então chamada Sarai, que depois vai se chamar Sara, ela também pega nessa mesma estratégia aqui de querer fazer um remendo na promessa que Deus havia dado. Enquanto o Abrão está achando que por não terem filhos ele ia ter que cumprir uma tradição da época dos povos antigos do Oriente Médio, que era pegar, se o sujeito não tivesse um herdeiro natural, um filho, ele poderia pegar um servo do seu coração e poderia elegê-lo como seu herdeiro. Isso é um remendo na promessa de Deus. Aí a Sarai, esposa de Abrão, logo em seguida no capítulo 16, vai querer fazer esse mesmo remendo, oferecendo a sua serva, chamada Agar, para ter relações com Abrão. Nessa época havia o costume da poligamia, e a partir do filho que Abrão tivesse com Agar, a serva de Sarai, este filho então seria o herdeiro. Ambos querendo fazer remendo na promessa de Deus. E a segunda lição para nós hoje, a primeira é que o Senhor insiste em ser o nosso rei. Já dissemos amém para isso. A segunda é essa forma como Abraão nos representa, querendo sempre dar um jeito, fazer um remendo naquilo que Deus fala e promete. Porque quando demora, a gente é impaciente, a gente quer ver a coisa acontecendo. Aí olha que interessante, o casal disse, o Abrão, o Eliezer vai ser então este filho que está demorando muito. Aí a Sara, o filho da minha serva Agar vai ser o filho da promessa porque o filho natural mesmo está demorando muito. Percebe? Nós nos identificamos com isso. Quando a gente ora, a gente pede orientação a Deus, a gente diz, Senhor, cadê as tuas promessas de bênção? Senhor, tu disseste que eu não mendigaria o pão. Senhor, tu estás aqui caminhando à minha frente e eu sei que boas e grandes coisas virão do Senhor, que é o meu escudo, mas, Senhor, está demorando. E aí, quando demora muito, a gente vai lá e quer fazer um remendo, é ou não é, gente? E aí a gente vê aqui Deus dizendo negativo. Olha para o céu, se você conseguir contar essas estrelas, você vai ter uma ideia do quanto de descendente eu vou te dar, mas vai ser a partir de um filho seu. Não apresse as coisas, o que é que Deus está dizendo? Não apresse, não tenta remendar, apenas confie e espere. Essa talvez seja uma palavra importante para quem está me assistindo aqui agora, não sei quantos de vocês que estão aqui agora, somos em 60 pessoas, muitas outras virão depois a assistir no YouTube, no Instagram, mas alguém precisa ouvir isso, Deus dizendo, calma, confia e espera. Se é para você que Deus está dizendo isso, escreve aí no comentário, diga amém. Vou para a terceira lição do texto hoje, Gênesis 15, do verso de 1 a 7. Primeira lição, Deus continua sendo rei absoluto. Segunda lição, confia e espera. Não fique tentando dar remendo nas promessas de Deus para a tua vida. Se está demorando, confia e espera. Terceira lição está aqui no verso 7. E conforme eu disse ontem no culto, eu também falei sobre o livro de Gênesis. O livro de Gênesis está pulsando aqui no meu coração e na minha mente, não consigo largar ele. Nós estamos lendo a história de José do Egito nas próximas 3 mensagens no nosso culto aos domingos.
E conforme eu disse ontem, o livro de Gênesis ele se recusa a ficar na superfície da narrativa. Ele sempre chama a gente para mergulhar mais fundo nas entranhas da natureza humana e ele sempre exige de você uma leitura muito mais cuidadosa e, portanto, profunda do que a narrativa está dizendo. E aqui no verso 7, Deus diz assim: Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Presta muita atenção aqui agora. Parece que Deus está dizendo algo que costumeiramente a gente vê, né? Quando ele vai reafirmar uma promessa e uma aliança feita, ele diz: ó, eu sou Deus que abriu o mar vermelho, que tirei vocês a pés enxutos do Egito, eu sou Deus que os livrei da mão de Faraó, eu sou Deus que derramei pão do céu, né? É um costume da narrativa bíblica esta contínua e insistente rememoração dos grandes feitos de Deus. Isso é pedagógico. Aqui está parecendo que é simplesmente isso, né? Eu sou o Deus que o tirei, Abrão, da terra de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Só que tem um detalhe aqui, gente. No capítulo 11, você vai ver o pai de Abrão, um sujeito chamado Terá, que era pai de 3 filhos, dentre eles Abrão. Ele, Terá, decidindo sair da terra de Ur dos Caldeus e indo na direção de um contexto melhor para a sua família. E ele se assenta em um lugar ao norte da terra de Canaã, extremo norte, chamado Harã. Quando Abrão está com sua família em Harã, é que vira o capítulo 12 e Deus diz para ele: sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quem saiu de Ur dos Caldeus foi Terá com seus filhos e foram para Harã. Em Harã, Deus aparece para Abrão pela primeira vez e diz: sai daqui e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí como é que agora no verso 7, olha que nuance. No verso 7 Deus diz: eu sou Deus que o tirei de Ur dos Caldeus. Pois bem, Abrão podia chegar e dizer: opa Deus, espera aí, na verdade eu só ouvi o Senhor falando lá em Harã. Quem saiu de Ur dos Caldeus, quem teve essa ideia foi papai. Papai Terá pegou a mim, meus 2 irmãos, nossas esposas e alguns filhos e subiu lá para direção do noroeste. Fomos lá para Harã. Lá em Harã foi que eu ouvi tua voz. Só que Deus está dizendo aqui: fui eu que tirei vocês de Ur dos Caldeus. Olha que lição linda para a gente começar essa segunda-feira aqui agora. A gente acha que Deus interviu na nossa vida, quem sabe no momento da nossa conversão, naquele momento em que você parou e considerou assim: meu Deus, esse Deus que eu conhecia apenas de ouvir falar na religião, no templo religioso, no culto ou na missa, onde for, que eu ia para a reunião, sentava, levantava, repetia e tal. Esse Deus que eu achava que eu conhecia, na verdade eu estou conhecendo agora. A gente chama isso de um momento de conversão. Todos nós, ou quem está assistindo aqui, pode lembrar desse momento. Aí você diz assim: ok, naquele momento Deus começou a agir na minha vida. Só que essa lição aqui que o texto está nos dando fala outra coisa. Ela diz o seguinte: antes que a gente tivesse conhecimento, Deus já estava agindo e guiando as nossas caminhadas para dentro dos seus propósitos. Amém, gente? Quando Abrão sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã com seu pai, seus irmãos e esposas, ele nem sabia que Deus já estava na jogada. E aqui no verso 7 Deus diz: fui eu que lá atrás, em Ur ainda, tirei vocês. Eu só me revelei para vocês, Abrão. É como se ele dissesse assim: ó, você só se converteu muito tempo depois lá em Harã, quando eu disse que você saísse da casa dos teus pais. Está no capítulo 12. Mas antes eu já vinha agindo. Assim é a nossa história. Relembra aí momentos da sua história, sua infância, sua adolescência, tempos da sua vida em que talvez você nem estivesse ciente de quem é o Deus a quem hoje você confessa ser o seu Senhor e Salvador. Tenta lembrar aí, pois esse Deus já estava agindo antes de todas as coisas, por amor a você.
porque Ele tem um propósito lindo acontecendo na história e Ele já estava guiando os seus caminhos para que você então mergulhasse nesses propósitos e vivesse esta vida plena e abundante que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. Amém, queridos? Se tem gente me assistindo agora, ou gente que ainda vai assistir, e que ainda não se tocou, que é Deus quem age na nossa história há muito tempo, e que está agindo agora, por isso você está vendo este episódio de hoje, é hora de você entregar seu coração, é hora de você se render, é hora talvez de você parar de achar que você é o protagonista e o roteirista do seu enredo. Entrega essa caneta aí para Deus. Diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para obedecer, eu estou aqui para confiar, para esperar a hora certa, eu estou aqui para seguir nos teus propósitos. Esse Deus, ele dá sabedoria, inteligência e experiências para a gente tomar as nossas decisões, mas existem momentos de bifurcações importantes da nossa jornada em que a gente tem que parar e dizer: Senhor, é o Senhor quem está na guia da minha vida. É o Senhor quem precisa dar o norte. Eis-me aqui, eu me aquieto e espero o Senhor falar. Quando o Senhor não falar, eu não tomo decisão nenhuma. Tem gente que já disse amém para essa palavra de hoje. E saiba que antes que você sequer percebesse, Ele já estava agindo. Dê glórias a Deus por Ele, por isso, a Ele, hoje, em nome de Jesus. Esse é o nosso texto de hoje, Gênesis 15, de 1 a 7. O Deus que se mostra como Rei e soberano de nossas vidas, fonte única e segura de provisão e sustento. O Rei que diz: não queira dar emendo nos meus planos, confia e espera. E o Rei que diz aqui: antes que você imaginasse, eu já estava agindo na sua vida. Muito precioso esse texto de hoje. Fui e estou sendo muito abençoado por essa palavra. Espero que Deus esteja falando ao seu coração também. Feche os seus olhos agora, vamos orar juntos. Santo e querido Pai, obrigado, meu Deus, pela riqueza da Tua palavra, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Deus, porque de um texto curto e simples, às vezes até repetitivo, o Senhor tira lições novas, poderosas, profundas, que são capazes, Deus, de nos animar, de nos colocar de pé nesse momento de deprê existencial que essa pandemia está gerando em tanta gente, Senhor. É a Tua palavra que é capaz de nos colocar de pé e eu te agradeço por isso, Pai. Peço que essa palavra então traga cura, traga restauração para os nossos corações, que o Teu poder agindo na história traga vida nova para aqueles que estão enfermos e que o Senhor nos dê a guia, siga adiante dos nossos passos nessa semana que se inicia. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Amém e amém. Maravilha. Gente, vou fazer algo diferente aqui hoje para a gente encerrar a nossa live. Vou mostrar para vocês como o dia tá bonito hoje. Olha só. Deixa eu abrir aqui a visão da janela aqui. Olha que lindo que tá lá fora. Fala sério. Dia perfeito aqui, né? Lamento aí para quem tá no sul do país, para quem tá no exterior, comendo um frio horroroso. Aqui o dia está belíssimo. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro quarta-feira. Beijo grande. Tchau, tchau.